Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre gramática e variabilidade linguística à luz do livro Estrutura da Língua Portuguesa, de Joaquim Matoso Câmara Júnior. Este vídeo que faz parte do nosso projeto anual Introdução à Linguística, que vimos desenvolvendo ao longo de todo o ano de 2021, trazendo aí já vários temas bem interessantes e importantíssimos para você que está iniciando sua trajetória de estudo na área de letras e, claro, né, você que quer relembrar alguns conceitos, quer aprofundar até em algumas coisas, porque nem sempre eu trago apenas obras básicas, já trago obras um pouco mais avançadas, tentando, lógico, didatizar um pouco mais para o público iniciante. Então, é um projeto que está sendo bem bacana de desenvolver. Fica aí o convite para vocês darem uma olhada na playlist, que já tem aí alguns vídeos, todos voltados a uma introdução à linguística. Como eu sempre faço, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os meus links de afiliado da Amazon, tanto para este livro aqui, que será a nossa base nas discussões de hoje, quanto também para outras obras que eu venha citar ao longo do vídeo. Então o vídeo vai estar bem bacana, eu já convido você a curtir, comentar, se possível compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso. E claro, se você ainda não é inscrito no canal e se os conteúdos aqui trabalhados te interessam, inscreva-se e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então bora lá! Matoso Câmara vai iniciar sua obra fazendo uma distinção entre duas abordagens de estudo da linguagem que são sim distintas, que é a abordagem uma abordagem mais normativa e puramente normativa, prescritiva, enfim, e uma abordagem descritiva, uma abordagem que busca considerar a língua através de suas possibilidades de realização. Uma primeira distinção que ele vai fazer é entre dois tipos de gramática normativa. Uma gramática propriamente normativa, que não tem muito amparo científico, não tem muita razão de ser para as suas normas, e uma gramática que ele vai chamar de gramática filosófica, que se baseia, por exemplo, na lógica, né? Vai surgir aí lá na Antiguidade Clássica, com os gregos, e que vai trazer da lógica muito do seu aparato normativo. Por isso mesmo, Câmara Júnior não vai cometer o erro, na minha opinião, que muitos linguistas cometem, que é negar o status de validade para esse tipo de estudo gramatical. Ele vai, inclusive, depois argumentar em sentido contrário, tá? Em prol da importância desse estudo. O que ele vai negar, basicamente, é a gramática puramente normativa, sem nenhuma aplicação. Bom, mas é lógico que nós estamos falando aqui de um linguista, mais precisamente aquele que é considerado como um dos fundadores da linguística aqui no nosso país. Então, ele vai ter uma noção da variabilidade da língua, ele vai ter uma noção de que não existe uma única gramática, existem várias, e, portanto, ele vai se filiar a uma abordagem descritiva, chamando a atenção para um fato que é bastante conhecido de todos que já iniciaram seus estudos pela área da linguística, que é a recente preocupação com a descrição, ou seja, enquanto que a abordagem da dita gramática filosófica, ela remonta aos clássicos, a linguística descritiva ou gramática descritiva, que vai se preocupar em descrever uma determinada variedade linguística, ela é uma preocupação que surge, segundo Câmara Júnior, já no início do século XX, né? Ou seja, bem tardiamente. É lógico que quem acompanhou meu vídeo sobre a nova tradução do curso de Linguística Geral e do material complementar que a obra traz, percebe que já se contesta o fato de que os estudos da linguagem com uma preocupação descritiva tenham sido inaugurados no início do século XX e mais precisamente por Saussure. Muitos autores já vêm argumentando que antes disso, já no século XIX, muito dessa abordagem já vinha sendo desenvolvido. Porém, Câmara Júnior, como um linguista que escreveu aqui na década de 70, obviamente não tem essa visão ainda, e por isso ele vai dizer que a preocupação com uma abordagem descritiva realmente surgiu no início do século XX. Ele vai citar
a obra de Saussure, e vai mais especificamente chamar a atenção para a dicotomia, sincronia e diacronia. E aí ele vai se colocar numa posição que assume a sincronia como sendo o objeto da linguística, ou seja, como uma determinada variedade da língua se comporta num determinado período do tempo, né? Ou seja, você pega um recorte, você vai descrever a língua portuguesa culta, formal, do Brasil agora, no início do século XXI, ou você vai descrever um estado da língua anterior, enfim. Isso seria o estudo sincrônico, e partindo dessa dicotomia saussuriana, ele vai argumentar em prol de uma linguística sincrônica. Ele vai dizer, por exemplo, que o estudo histórico, né, o estudo diacrônico, ele nem sempre é o ideal para se descrever a língua, né, o funcionamento da língua. E ele vai chamar a atenção, por exemplo, ele usa alguns exemplos como o do verbo comer. No verbo comer, que vem de comedere em latim, com seria o radical, com em português. Já em latim, no comedere, ele seria o prefixo, né, que traz consigo o sentido de companhia, que em algumas palavras da língua portuguesa permanece com seu sentido original. Em outras palavras, como comer, por exemplo, perdeu totalmente o seu sentido original. Então, uma abordagem diacrônica, ou seja, uma abordagem histórica, causaria confusão, não conseguiria dar conta desse acontecimento, que é apenas um exemplo, mas que serviria, por exemplo, para trazer complicações para o estudo do prefixo, para o estudo do radical em língua portuguesa. A abordagem sincrônica parece ao autor mais adequada, até porque, diz ele, todo falante sabe utilizar uma língua, sua determinada língua, muito bem, mas embora ele não conheça nada da história da língua. E aí, claro, né, o estudo da história da língua, ele é fundamental, ele é essencial, mas para uma gramática que se pretende descritiva, ele não deve estar no centro, principalmente uma gramática como esta aqui, que Câmara Júnior estava iniciando a produção, que seria uma gramática mais voltada realmente para o ensino da língua. Um outro ponto para alegar a importância da sincronia que ele vai usar é que mesmo numa abordagem histórica, numa abordagem diacrônica, você recorre à sincronia. Ou seja, para falar, se você quisesse, por exemplo, instituir uma gramática histórica da língua portuguesa, pegando lá desde o latim, trazendo a evolução até chegar ao português, você, pegando ainda o verbo comer, teria que decompor lá no latim o verbo em seus morfemas, né? E essa decomposição levaria em conta o estágio da língua latina naquele momento. Ou seja, essa abordagem que será, no fim das contas, histórica, vai ter que se voltar a uma sincronia do latim e a uma sincronia da língua portuguesa para mostrar onde houve a evolução, as variações, as mudanças, e com isso a passagem do latim para o português. Por isso mesmo, a abordagem sincrônica, por todos esses fatores, ela se mostra como um grande ponto de partida dos estudos linguísticos. Lembrando que, para Câmara Júnior, ao falar em sincronia, ele está falando num estudo descritivo e vice-versa, né? Então, ao mesmo tempo em que ele está utilizando o termo sincrônico, né, em oposição a diacrônico, ou seja, um recorte de tempo, ele está levando em conta a descrição de uma variedade, porque mesmo numa determinada sincronia, ou seja, num recorte de tempo, uma língua pode apresentar várias normas, várias gramáticas. Ele até vai falar disso, né? Ou seja, cada dialeto de uma língua, e ele vai explorar bem essa questão aí, vai ter uma gramática específica. E é por isso que a descrição de uma língua não é algo fácil, né? Estudar uma língua não é algo fácil, e Câmara Júnior chama atenção para isso, porque a variabilidade ela é muito intensa. Uma mesma língua e no mesmo período de tempo
vai apresentar diferentes variedades e, por isso, diferentes gramáticas. Por exemplo, vai apresentar uma variação geográfica. A língua portuguesa ela tem, atualmente, se nós pegarmos esse recorte, nós teremos as variedades regionais. Por exemplo, eu não falo aqui da mesma forma que um inscrito aqui do canal fala em Santa Catarina, por exemplo. A própria utilização das minhas vogais abertas, e eu falei vogais e não vogais, já é um indício de que a variação regional ela existe. Mas não apenas essa variação regional vai existir, vai haver também a variação social, ou seja, de acordo com a escolaridade, com classe dos indivíduos, a utilização da língua também vai variar. Assim como variação etária, enfim, ele utiliza alguns exemplos. O próprio comportamento do indivíduo com a língua, ele varia de acordo com a situação, né, os chamados registros. E tudo isso tem uma gramática. Você pode escolher descrever qualquer uma dessas variedades e por isso você vai se defrontar com diferentes tipos de gramáticas de acordo com sua escolha. E isso traz uma complicação para o estudo da língua. Agora, não se entenda que ao estabelecer como grande ponto de partida dos estudos linguísticos uma abordagem sincrônica e descritiva e adotar isso para sua obra enfim. Isso não quer dizer que Câmara Júnior desconsidere a importância de uma gramática normativa. Muito pelo contrário. Ele até para explicar a importância de uma gramática normativa, ele vai dividir a ciência linguística em dois campos. Ele vai dizer que a gramática descritiva ela se situa no campo da linguística pura. Ele vai dizer que toda a ciência tem o seu lado puro, né? Por exemplo, as ciências sociais têm a sua abordagem pura, a biologia tem a sua abordagem pura, a linguística também tem. E toda ciência também tem o seu lado normativo, né? Ao lado dessa abordagem pura tem um lado normativo. Ele vai argumentar, por exemplo, que dentro do campo das ciências sociais tem-se o direito como o lado normativo da convivência social. Ao lado da biologia, que não leva em conta questões normativas, existem as regras de higiene. E ao lado da linguística pura, a linguística descritiva, existe uma gramática normativa, que é a gramática aplicada a um fim social específico, né? Que é estabelecer uma norma de conduta, né? Ou no caso de utilização da língua. E aí ele vai argumentar num sentido que eu concordo muito, que é a importância de haver uma norma e de essa norma ser ensinada na escola. Afinal de contas, nós precisamos de uma norma linguística para ser aquela que vai ser utilizada em situações formais de comunicação, em obras escritas, em palestras, enfim. E a escola deve garantir para os seus alunos o acesso a essa norma, que afinal de contas é a norma que eles não têm acesso em casa. A escola vai trazer para eles aquilo que vai possibilitá-los ingressar em estratos sociais dos quais eles não fazem parte ou dos quais eles podem não fazer parte, mas que têm todo o direito de fazer. É lógico que isso não envolve só a língua, mas o nosso trabalho é também levar para os alunos o contato com uma norma linguística. E por isso que ele vai argumentar, inclusive citando outros autores, a importância do estudo da língua dentro do ambiente escolar ser voltado para a gramática normativa. Isso não retira a importância dos estudos descritivos, enfim, dos estudos linguísticos como um todo, para os especialistas no campo da linguagem, para o próprio professor. O professor tem que entender as diferentes variedades linguísticas, tanto existentes na língua, como principalmente aquelas com as quais ele vai entrar em contato no seu trabalho cotidiano em sala de aula. Mas, e também levar isso para o aluno, né? Levar o aluno a entender a variedade e etc. Mas que o grande foco deve ser ensinar a norma padrão daquela língua. Mas, alegando essa enorme variedade que se encontra numa língua, né? Ele vai
se colocar ao lado de uma determinada corrente que vê a existência de regras de funcionamento para uma língua, né? Ele vai, inclusive, dividir os grupos de estudiosos da linguagem em anomalistas e analogistas. Os anomalistas, eles negavam a possibilidade de haver regras que determinassem os usos linguísticos. Já os analogistas viam a possibilidade e a necessidade dessas regras para o bom funcionamento de uma língua. E aí Câmara Júnior vai estabelecer aquilo que é um dos conceitos-chave que ele vai apresentar na sua obra, que é a distinção entre invariabilidade profunda e variabilidade superficial. Ou seja, ele vai dizer que a língua ela tem uma estrutura profunda que não varia. Essa estrutura profunda, que é o grosso da gramática de uma língua, o grosso do sistema linguístico, da organização daquela língua, ela não varia. Já o que está na superfície, que é a chamada variabilidade de superfície, é aí onde vai acontecer a existência dessas variações na linguagem, e é aí onde vai entrar a possibilidade dessa descrição dessas variedades. E aí tem um trecho que eu acho importante de trazer para vocês, onde ele diz que a invariabilidade profunda, em meio de variabilidades superficiais, onde vão estar aí as diferentes normas e as diferentes gramáticas daquela língua, né? Seja de variedade regional, social, enfim, é inegável nas línguas. Nos termos do grande linguista contemporâneo Roman Jakobson, o princípio das invariantes nas variações é a chave de toda descrição linguística. É ele que cria o conceito de padrão. E aí sim, né? É lógico que nós nos filiamos a uma vertente da linguística que entende que há um determinado padrão nas línguas que se repete e que, embora a língua varie, esse padrão nunca se desfaz. Um exemplo de padrão que não é abalado em língua portuguesa, independentemente da variedade que estejamos descrevendo, é o fato de que em nossa língua não existe infixo. Infixo é aquele morfe que se coloca dentro de outro, né? Nós temos em língua portuguesa os afixos de duas categorias, né? Os prefixos e os sufixos. Prefixos antes do radical, sufixos depois do radical, mas há línguas em que há o infixo, que entra ali no meio do radical. Então, por mais que nós tenhamos em língua portuguesa, por exemplo, pegando aí o termo feliz, né? Nós podemos unir a ele um prefixo e colocar infeliz, ou podemos colocar um sufixo, felicidade, por exemplo, ou felizmente também. Mas nós não podemos, por exemplo, em português, construir algo como fementilis. Seria absurdo, né? É lógico que é um exemplo, mas não existe uma única ocorrência de infixo em nossa língua. Então, isso é um padrão. Isso faz parte da invariabilidade profunda de nossa língua, que não é abalada, independentemente das variabilidades superficiais. É bem aquela noção que explica uma estrutura linguística, uma estrutura lógica para uma língua, mas que não deixa de considerar, embora haja essa estrutura, as variedades. E para resolver essa situação, adota aí o conceito corretíssimo de invariabilidade e variabilidade. A invariabilidade numa estrutura mais profunda, num nível mais profundo de organização bem interna da língua, bem sistemática, bem estrutural, e a variabilidade superficial, que é aquilo que está ligado às utilizações que nós fazemos da língua. E aí, no decorrer de sua obra, ele vai adotar a distinção de André Martinet, que eu já trouxe aqui para o canal, onde eu vou falar da dupla articulação da linguagem. Câmara Júnior também vai adotar este conceito de dupla articulação da linguagem e vai passar aí a descrever a variabilidade e invariabilidade em cada uma das duas articulações, ou seja,
no âmbito da morfologia e no âmbito da fonologia. E aí é interessante que ele vai dizer que utilizando, por exemplo, os conceitos de morfema e de fonema, ele vai dizer que tais conceitos estariam meio que na estrutura profunda daquela língua, né? Ou seja, naquela parte que corresponde à invariabilidade profunda. Já no campo da variabilidade superficial estariam os alomorfes para os morfemas, assim como os alofones para os fonemas. É lógico que aqui no canal teremos um momento propício de tratar tanto da área de morfologia quanto da área de fonologia, e abordar aí o que é fone, o que é morfe, o que é alomorfe, o que é alofone, enfim. Por enquanto é apenas apresentando aqui conceitos gerais, né? Estamos ainda no nosso projeto de introdução à linguística. O aprofundamento vem nos anos seguintes. Mas, sim, o autor trata dessa questão, e algo que eu percebo é que ele vai trazer aí uma noção de variabilidade muito no nível do vocábulo. E aí é onde eu começo a me afastar um pouco dele. Porque nós sabemos que a variabilidade de uma língua, ela não se restringe ao nível do vocábulo, né? Ele vai trazer aí alguns exemplos, e todos eles nos levam a crer realmente que ele está considerando a variabilidade muito no nível lexical. Ele vai levar em consideração aí a questão dos alomorfes de plural, dos alomorfes a existência de, por exemplo, o princípio da economia linguística na existência do morfema específico de masculino e feminino, e que isso é quebrado, por exemplo, numa palavra como mulher, como feminino de homem, e não aí como gato e gata, né? As considerações que ele faz é muito no nível lexical. Porém, é necessário que se saiba que a variabilidade ela se dá em outros níveis, no nível discursivo, no nível sintático também. Um exemplo de variação no nível sintático que nós podemos ver no recorte atual da língua portuguesa, levando em consideração a variação regional, é a utilização ou não do artigo antes de um nome próprio, né? Como, por exemplo, numa variedade como a minha, e numa variedade de alguém da região sul. Você vai falar, por exemplo, sobre o escritor Machado de Assis. Então você diz: o Machado escreveu Dom Casmurro e tal. Isso nós não utilizamos aqui. Na minha variedade linguística, eu não utilizo o artigo ou masculino ou feminino antes dos nomes, né? Então eu não digo o Machado escreveu, eu digo Machado de Assis é um escritor e etc. A ausência ou a presença do artigo masculino ou feminino antes de um nome, ela tem muito a ver com a questão da variação sintática dentro de uma língua, e já prova que não é puramente uma coisa de morfema, de fonema, mas que extrapola o âmbito do vocábulo em si e chega na própria organização da sentença. Bom, mas de um modo ou de outro, temos aqui uma obra que leva em consideração o caráter múltiplo das línguas, que se filia a uma abordagem descritiva, que vai entender a língua como um espaço plural, em que há as variações, mas que obedece a uma estrutura invariável, e por isso mesmo falamos numa única língua, né? Por causa dessa invariabilidade profunda, considerando sempre e buscando descrever as variabilidades superficiais. A importância que Câmara Júnior confere a uma gramática normativa, no sentido de que essa gramática, como sendo um padrão de uso da língua, deve estar presente no âmbito escolar, também é uma consideração importante, também é uma consideração que eu sei que muitos de vocês que me acompanham têm também, que apoiam, que comungam dessa opinião, assim como eu também. Nós estamos aqui ligados ao ponto de vista que reconhece a variação, que reconhece a importância do estudo da variação, de entender os motivos, as repercussões dessa variação linguística, mas que entendemos que a norma culta
ela jamais deve ser abolida do ambiente de estudos a nível de escolarização da língua portuguesa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de interagir, deixando seu comentário, deixando sua sugestão para futuros vídeos. Afinal de contas, a participação de todos vocês é muito importante para este canal. Eu agradeço muito a audiência e até o próximo vídeo.